Festas e Eventos TV. Porque é uma área rural mais isolada. Se você for conversar com 10 peões, 9 vão te contar alguma história do tipo: ah, eu vi sim uma luz grande que veio do céu, se aproximou ali, pousou naquele local, as vacas não chegam mais perto, alguma coisa assim. O meu primo viu, meu sobrinho. Um talvez não te conte nada. Mas dos 9 que te contarem, ainda vão ter 2 ou 3 que vão te falar: ih, já vi muitas vezes isso. Então, é recorrente. Eu pesquisei casos, por exemplo, em regiões como aqui em Piraputanga, em que 2 ou 3 gerações da mesma família viu o mesmo. Pessoas diferentes com relatos iguais. Exatamente. Isso é muito comum. É muito comum, por exemplo, que você encontre alguém... Aliás, isso não é só nesse estado. Você vai encontrar alguém lá em Quixeramobim, no Ceará, que viu uma nave discoidal, metálica, com janelas, exatamente igual alguém viu em Passo Fundo, ou igual alguém viu em Moçambique, ou em Kuala Lumpur. O fenômeno é global. Essas máquinas, esses veículos, a gente tem que entender esses objetos assim, veículos que foram planejados, como os nossos veículos são, construídos talvez numa linha de montagem, aquilo ali deve ter rebite, parafusos. Como a gente manda para o espaço, eles os mandam telescópios, essas exatamente. coisas todas, as naves. Agora imagine, essas naves elas têm condições de sair daqui, por exemplo, serem vistas em cima de Campo Grande nesse instante, e daqui a alguns minutos serem vistas em cima de Paris, ou assim, em cima de Estocolmo, onde quer que seja. Eu acredito nisso, porque eu estava na base aérea recentemente agora e pousou um avião, 2 pilotos jovens. Eu falei: de onde vocês estão vindo? No Rio Grande do Sul, mas há quanto tempo? Há 50 minutos, há não sei quanto. Quer dizer, numa velocidade enorme, né, para nós aqui, imagina povos mais adiantados. Exato. Né? E para quem ainda fala: mas as distâncias interestelares são muito grandes, daqui até a próxima estrela são 4,3 anos-luz. Mesmo que você fosse a velocidade da luz, você ia demorar 4,3 anos. Pô, não dá para nós pensarmos nesse tipo de tecnologia. Evidentemente, os seres que nos visitam, eles desenvolveram tecnologias que nós ainda não temos condição de avaliar, de estimar, de entender. É certo que não é como funciona, por exemplo, os nossos foguetes. Você tem que tocar fogo embaixo, aquilo vai queimando combustível sólido. Deve ser bem arcaico, né? Eles devem olhar e falar assim: vocês vão chegar lá ainda, né? É engraçado você ter dito isso, porque nós estamos publicando nessa edição uma matéria com um piloto aposentado que foi da Varig e da VASP, com 16 mil horas de voo, assim como publicamos de outros pilotos, em que ele nos relata que uma nave ficou ao lado do avião dele, como outros pilotos também nos relatam a mesma coisa, e um deles uma vez me falou: pô, parece que eles tinham uma grande curiosidade, eles olhavam assim, acompanhando o nosso avião, que vai a quase 1000 km por hora, um Boeing, e de repente eles iam lá para frente, voltavam e iam de um lado direito para o lado esquerdo da aeronave, ia e vinham, como se demonstrando para nós a capacidade tecnológica deles tão superior à nossa. Isso é engraçado. Talvez realmente as nossas máquinas voadoras, ou a nossa sociedade de uma maneira geral, seja primitiva para eles. Mas acho que isso está bem claro. A NASA faz 50 anos, os americanos estão muito mais adiantados, já colocou o homem no espaço há muito mais tempo, a China fez isso agora. Se dentro do nosso planeta tem essa diferença, por que não ter nos outros? Exatamente. Né? Por exemplo, você comparar uma cultura como, digamos, uma cultura como de um país africano, você então especificamente com a cultura canadense ou sueca, há diferenças brutais entre essas culturas, dentro do próprio planeta. Agora imagine isso numa escala extraplanetária, numa escala cósmica. Então é certo que há muitos níveis de evolução. O que te trouxe para Campo Grande, Mato Grosso do Sul? Olha, essa foi também uma situação bastante interessante na minha vida. Eu estudava Química na Universidade Estadual de Maringá, depois de já ter estudado Química na Federal de Curitiba e na Católica de Curitiba, eu voltei para Maringá, onde meus pais moravam, e nessa mesma faculdade estudava minha primeira esposa, Deise Elisa, que é da família Fontoura, e ela fazia psicologia. E quando nós estávamos nesse processo, nesse namoro, aconteceu um caso aqui em Campo Grande, que foi o caso do Morenão, em março de 1982. Acho que muita gente vai lembrar que é um caso... É documentado esse caso? Isso foi documentado, nós investigamos esse caso assim, profundamente. Na ocasião, haviam 23.500 pessoas assistindo um jogo entre Operário e Vasco. E todo mundo viu uma nave descer sobre aquele estádio e ficar alguns segundos
sobre o estádio e depois ir embora. Aquilo saiu nos jornais. Foi filmado isso, não? Não foi. Apesar de ser uma das finais da Copa, da Copa Nacional, não foi filmado. E também naquela ocasião não havia essa profusão de câmeras digitais. Sim, sim. Todo mundo viu. Você vai encontrar na cidade milhares de pessoas que viram, não só ali dentro, como fora do estádio. E aí eu li aquilo no jornal e a Deise falou, pô, mas espera aí, é na minha terra, Campo Grande, vamos lá, você já conhece minha família, conhece minha terra e pesquisa esse caso. E eu vim e gostei demais de Campo Grande, isso foi em 82, adorei Campo Grande. Fui muito bem recebido aqui. Na época eu tive uma ajuda muito forte do editor do então Diário da Serra, o Silvio Martinez, que abriu os arquivos do jornal e falou, Gevairo, o que você quiser pesquisar sobre esse caso, os outros que nós temos publicado, fica à disposição. E ele ainda me pediu que escrevesse um artigo sobre ufologia para o Diário da Serra. Eu, na hora, peguei. Escrevi um texto de 20 páginas, entreguei para ele publicou aquilo na íntegra, em 2 edições do jornal de domingo. Todo mundo leu. Aí apareceram tantas pessoas me procurando para contar histórias, porque até então ninguém sabia que esse assunto se pesquisava, que esse era um assunto que se conhecia, que se pesquisava, se estudava. Aí de repente descobriu, a população de Campo Grande descobriu, existe uma coisa chamada ufólogo, existe uma coisa chamada ufologia. Eu vou contar para esse cara que eu vi. Olha, eu recebi delegados, eu recebi políticos, promotores, gente de todos os tipos, que veio me dizer ter tido experiências, e uma mais cabeluda que a outra. Aí eu pensei, pô, esse é o lugar para se pesquisar. Para começar a morar e pesquisar. E fui ficando e estou aqui até hoje. Festas e Eventos TV. Seu evento acontece aqui.